Conectados com a palavra, que a graça e a paz de Cristo sejam conosco. Desafiando os maridos. É claro que não para uma batalha, mas é outro tipo de desafio. Geralmente, quando em conferências sobre lar e família, os palestrantes fazem então a pergunta aos maridos: sua esposa tem acesso à sua vida? É muito comum essa pergunta ser dirigida aos maridos que estão na plateia. Há sempre quem queira polemizar as interpretações do texto de Paulo aos Efésios capítulo 5. Mas se nós lermos o texto com cuidado e apreço, dentro do seu contexto, nós vamos entender que vai ficar bastante claro que enquanto Deus quer que o marido seja líder sacrificial no lar, ele também atribui ao marido e à esposa a responsabilidade de um sobre o outro. Um deve ter cuidado para com o outro. Em outras palavras, maridos e esposas devem ser parceiros. Eu não estou aqui me referindo a uma parceria apenas parceiros sexuais. É claro que isso está implícito, mas a parceria a que me refiro é abrangente, bastante abrangente, atingindo todas as áreas da vida do casal e da família. Os casais devem ser responsáveis um perante o outro na criação dos filhos, na formação dos filhos, tanto da sua tenra idade, da primeira infância, até quando se tornarem independentes e partirem para a sua vida por conta própria. E por conta da procedência diferente de ambos, do marido e da esposa, é provável que o casal apresente diferentes estilos de vida, levando em conta a formação diferenciada de ambos. Seu primeiro desafio nesse caso é buscar aproximar os estilos pessoais. Fazendo isso, estarão naturalmente fortalecendo os laços do amor e da amizade. A palavra do apóstolo Paulo em Efésios 5, 21 é por nós não raro deixada de lado e nos debruçamos nos versículos seguintes, do 22 em diante. O texto no 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Temos aqui um dos vários uns aos outros que o apóstolo Paulo cita em vários dos seus escritos, das suas cartas. Uns aos outros tem a ver com mutualidade. É uns aos outros e não um sim e o outro não. No versículo 18 do mesmo capítulo temos a ordem do enchimento do Espírito, quando diz o texto assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Não se trata de uma experiência individual, e sim coletiva. Paulo conclui uma sessão da carta e inicia outra imediatamente. Então, sujeitar-se uns aos outros implica abrir mão dos direitos e das preferências pessoais. Em se tratando de casamento, o eu dá lugar ao nós. O meu dá lugar ao nosso. Por isso, por que eu estou dizendo então que o desafio é para os maridos? Via de regra, nós, os homens, somos aqueles que apresentam maior dificuldade nessa área, especialmente quando se trata de determinadas culturas. Mas é por temor a Deus e por submissão e respeito a Cristo que consideramos os outros. E no nosso caso, nesse assunto de hoje, consideramos o nosso cônjuge. Nunca inferior, mas pelo menos em termos de igualdade. Que Deus nos ajude a assim fazermos e assim podemos então caminhar com muito mais tranquilidade a trajetória que nos está proposta. A Ele seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E a Ele nós vamos em oração nesse momento. Eu quero pedir que, se você puder parar um pouquinho o que está fazendo, ore comigo. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra e obrigado por teres usado o apóstolo Paulo, que fala tão claramente
que é preciso, muitas vezes, nós abrirmos mão da individualidade para considerar o outro. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer nesse aspecto, nesse sentido. E crescendo nesse sentido, nesse particular, nós podemos ser muito mais bênção na vida dos outros do que temos sido. Ó Pai, capacita-nos a sermos famílias melhores, para que tenhamos uma sociedade mais firme e mais de acordo com o Teu querer. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.